O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e está escondido nos hábitos que você repete todos os dias sem perceber. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados, transformamos leitura em consciência e essa consciência vira uma mudança real na sua vida. Bom, estamos no livro Hábitos Atômicos de James Clear, né? Estamos na primeira lei de mudança de comportamento que se chama Torne-o Claro e no capítulo 4 do livro Hábitos Atômicos. O homem que não parecia estar bem. Hoje nós vamos estudar a última parte do capítulo 4. Eu dividi o capítulo 4 em duas partes apenas porque ele é um capítulo menor. Ontem, no vídeo de ontem, nós estudamos a primeira parte e hoje nós vamos finalizar o capítulo 4, ok? Nessa parte do capítulo 4, o livro ele vai sair da teoria e ele vai entrar na prática brutal mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque ele vai deixar claro que perceber não basta, perceber não é suficiente. A gente precisa enxergar, nomear e expor os nossos hábitos, ok? E o exemplo que o livro vai usar para falar sobre isso vem de um dos sistemas mais eficientes do mundo, que é o metrô japonês, tá? Então a gente vai para a leitura, vou pegar esse conteúdo riquíssimo, vou fazer um compilado disso, né? Pegar as ideias mais centrais, mais profundas, mais importantes, e desse compilado eu vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na vida real, vida prática, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então, vamos para a leitura. Livro Hábitos Atômicos, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Essa parte do capítulo 4 tem o título de Avaliação de Hábitos, ok? Então vamos lá. O sistema ferroviário japonês é considerado um dos melhores do mundo. Se pegar um trem em Tóquio, notará que os condutores têm um hábito peculiar. Enquanto cada operador percorre o trem, executa um ritual de apontar para diferentes objetos e dizer comandos. Quando o trem se aproxima de um semáforo, o operador aponta para ele e diz: o sinal está verde. Quando o trem entra e sai de cada estação, o operador aponta para o velocímetro e fala a velocidade exata. Na hora da partida, o operador aponta para o cronograma e declara a hora. Na plataforma, outros funcionários realizam ações semelhantes. Antes de cada trem partir, os membros da equipe apontam para a borda da plataforma e dizem livre. Cada detalhe é identificado, apontado e declarado em voz alta. Esse processo, conhecido como apontar e falar, é um sistema de segurança projetado para reduzir os erros. Parece bobo, mas funciona incrivelmente bem. Apontar e falar reduz os erros em até 85% e os acidentes em até 30%. O sistema de metrô em Nova York adotou uma versão modificada, que é apenas apontar. E no período de 2 anos de implementação, os incidentes de paradas incorretas de metrô caíram 57%. Apontar e falar é tão eficaz porque leva um hábito não consciente para um nível mais consciente. Como os operadores do trem devem usar os olhos, as mãos, a boca e os ouvidos, é mais provável que notem problemas antes que algo dê errado. A minha esposa faz algo parecido. Sempre que estamos nos preparando para sair para uma viagem, ela declara em voz alta os itens mais essenciais em sua lista. Estou com as minhas chaves, estou com a minha carteira, estou com os meus óculos, estou com o meu marido.
Quanto mais automático se torna um comportamento, é menos provável que pensemos conscientemente nele. E quando fizemos algo 1000 vezes antes, começamos a ignorar as coisas. Assumimos que a próxima vez será como a última. Estamos tão acostumados a fazer o que sempre fizemos que não paramos para questionar se é a coisa certa a fazer. Muitos dos nossos fracassos de desempenho são em grande parte atribuíveis à falta de autoconsciência. Um dos nossos maiores desafios na mudança de hábitos é manter a consciência do que estamos realmente fazendo. Isso ajuda a explicar por que as consequências dos maus hábitos podem nos surpreender. Precisamos de um sistema apontar e falar em nossas vidas pessoais. Essa é a origem da avaliação de hábitos, um exercício simples que você pode utilizar para se tornar mais consciente do seu comportamento. Para criar uma avaliação só sua, faça uma lista dos seus hábitos diários. Aqui está uma amostra de como a sua lista pode começar. Acordar, desligar o alarme, checar o seu celular, ir ao banheiro, se pesar, tomar banho, escovar os dentes, passar fio dental, passar desodorante, pendurar a toalha para secar, se vestir, fazer uma xícara de chá e assim por diante. Depois de concluir a sua lista, observe cada comportamento e pergunte a si mesma: esse é um bom hábito, é um mau hábito ou é um hábito neutro? Se for um bom hábito, escreva um sinal de mais ao lado dele. Se for um mau hábito, escreva um sinal de menos ao lado dele. Se for neutro, escreva um sinal de igual ao lado dele. Por exemplo, a lista anterior poderia ficar assim: acordar, desligar o alarme, neutro, checar seu celular, negativo, ir ao banheiro, neutro, se pesar, positivo, tomar um banho, positivo, escovar os dentes, positivo, passar fio dental, positivo, passar desodorante, positivo, pendurar a toalha para secar, neutro, se vestir, neutro, fazer uma xícara de chá, positivo. As pontuações que você atribui a um determinado hábito dependem da sua situação e dos seus objetivos. Para alguém tentando perder peso, comer um pãozinho com manteiga de amendoim toda manhã pode ser um mau hábito. Para alguém que está tentando ganhar peso e criar músculos, o mesmo comportamento pode ser um bom hábito. Tudo depende dos seus objetivos. Avaliar os seus hábitos é um pouco complexo por outro motivo também. Os rótulos bom hábito e mau hábito são ligeiramente imprecisos. Não há bons ou maus hábitos. Existem apenas hábitos eficazes, ou seja, eficaz na resolução daquele problema. Todos os hábitos lhe servem de alguma forma, até mesmo os maus, e é por isso que você os repete. Para esse exercício, classifique os seus hábitos de acordo com a forma como eles serão benéficos em longo prazo. De modo geral, bons hábitos terão resultados positivos líquidos e os maus hábitos terão resultados negativos líquidos. Fumar um cigarro pode reduzir o seu estresse momentâneo, essa é a sua função, mas não é um comportamento saudável em longo prazo. Se ainda tiver problemas para avaliar certo hábito, aqui está uma pergunta que eu gosto de usar. Esse comportamento ajuda a me tornar o tipo de pessoa que eu desejo ser? Vou repetir essa pergunta. Esse comportamento ajuda a me tornar o tipo de pessoa que eu desejo ser? Esse hábito é um voto a favor ou contra a minha identidade desejada? Os hábitos que reforçam a sua identidade desejada geralmente são bons. Os que entram em conflito com ela são ruins. À medida que você cria a sua avaliação de hábitos, não há necessidade de alterar nada no início.
O objetivo é simplesmente perceber o que realmente está acontecendo. Observe os seus pensamentos e as suas ações, sem julgamento ou críticas internas. Não se culpe por suas falhas. Não se elogie pelos seus sucessos. Se você come uma barra de chocolate todas as manhãs, reconheça isso, quase como se estivesse observando outra pessoa. Ah, que interessante que ele faça algo assim. Se você come compulsivamente, simplesmente observe que você está ingerindo mais calorias do que deveria. Se você perde muito tempo online, perceba que você está passando a sua vida de uma forma que não deseja. O primeiro passo para mudar os maus hábitos é estar atenta a eles. Se você sente que precisa de uma ajuda extra, experimente o sistema apontar e falar na sua vida. Diga em voz alta a ação que você está pensando em tomar e qual será o resultado. Se quiser reduzir o consumo de junk food, mas percebe que está prestes a pegar outro biscoito, diga em voz alta: estou prestes a comer este biscoito, mas eu não preciso dele. Comê-lo vai me fazer ganhar peso e prejudicar a minha saúde. Ouvir os seus maus hábitos falados em voz alta faz com que as consequências pareçam mais reais. Isso aumenta o peso da sua ação em vez de apenas se deixar levar pela antiga rotina. Essa abordagem é útil mesmo quando você está simplesmente tentando se lembrar de uma tarefa na sua lista de afazeres. Basta dizer em voz alta: amanhã eu preciso ir ao correio depois do almoço. Isso aumenta as chances de que você realmente o faça. Você está começando a reconhecer a necessidade de ter uma ação. E isso pode fazer toda a diferença. O processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. O foco de estratégias como apontar e falar e a avaliação de hábitos é fazer com que você reconheça os seus hábitos e os estímulos que acionam esses hábitos, o que possibilita responder de uma maneira benéfica. Agora ele traz um resumo do capítulo 4. Então vamos lá. Primeiro, com prática suficiente, o seu cérebro vai captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Ou seja, de tanto repetir, vai ficar no automático. Segundo, uma vez que os nossos hábitos se tornam automáticos, deixamos de prestar atenção ao que estamos fazendo. Terceiro, o processo de mudança de comportamento sempre começa com a consciência. Você precisa estar ciente dos seus hábitos antes de poder mudá-los. Próximo, apontar e falar leva um hábito não consciente para um nível mais consciente, através da verbalização das ações. E por último, a avaliação de hábitos é um exercício simples que você pode usar para se tornar mais consciente do seu comportamento, ok? O capítulo 4 termina aqui. No próximo vídeo a gente vai começar o capítulo de número 5, tá? Que se chama A Melhor Maneira de Criar um Novo Hábito. Mas antes disso a gente vai conversar sobre tudo isso que foi lido, né? Até o momento. Então, vamos lá. Falando, né, do exemplo que o livro usou do metrô japonês. Os operadores do metrô japonês têm um comportamento muito curioso, porque eles apontam para tudo e falam em voz alta o que vai ser feito, né, o que está acontecendo. Então, eles apontam e falam: o sinal está verde, apontam e falam: a velocidade está correta, apontam e falam: plataforma está livre. Isso parece estranho, parece exagerado mesmo, né? Mas não é, porque o livro traz um dado que muda tudo, né? O livro fala que já foi provado que esse comportamento reduz os erros de operação do metrô japonês em até 85%. E aí eu te pergunto, por que isso acontece? Porque ao fazer isso, eles estão transformando o automático em consciente.
Em vez de fazerem a mesma coisa todos os dias no automático e só fazerem, certo? Eles estão transformando isso em algo consciente. E esse que é o ponto que talvez você esteja ignorando na sua vida, né? Você erra não porque você não sabe, não. Você erra porque você não está consciente do que você está fazendo no momento da ação. Aqui já tem um bingo grande. Porque você já sabe que você não deveria procrastinar, você não deveria comer por impulso, você não deveria fugir de decisões importantes. Você já sabe disso. Mas mesmo assim você ainda faz isso. Por quê? Porque você está no piloto automático. E o que você não traz para o nível consciente, o que você não traz para a consciência, vai continuar te controlando de maneira automática. E aí o livro vem e propõe algo que é muito simples, mas que também é desconfortável, que é você criar esse sistema de apontar e falar na sua própria vida, né? Ele dá o nome de avaliação de hábitos. E aí o livro traz também uma parte que a maioria das pessoas evita e por isso essas pessoas continuam vivendo a mesma vida, né? O livro te pede para você listar tudo o que você faz no seu dia. As pessoas não fazem isso, por isso a vida delas não muda. Então, é desde o momento em que você acorda. E o livro vai falando. Desliga o alarme, pega o celular, escova os dentes, toma café, trabalha, se distrai, procrastina. É para escrever tudo, sem filtro. E depois você vai classificar, né? Você pega cada hábito e avalia. Esse hábito me aproxima da pessoa que eu quero ser, né? Me afasta da pessoa que eu quero ser ou é neutro para a pessoa que eu quero ser? Então, esse exercício, ele é simples, mas ele é brutalmente revelador. Porque aqui nele, você vai parar de contar histórias e você vai começar a encarar que a sua vida segue esses padrões. E a partir disso, vem uma verdade que é necessária que a gente ouça, né? O livro fala, não existem hábitos bons ou ruins. Existem hábitos que te levam para onde você diz que quer ir. E existem hábitos que sabotam isso. Bingo, né? Acho que é o grande bingo dessa parte do capítulo. Então não tem, aquele hábito, ele pode ser bom para mim e ruim para você, né? O que existe é um hábito que vai me levar para ser quem eu quero ser ou não, vai me sabotar para eu não ser quem eu quero ser. Tudo depende da identidade que você tem. E aí a pergunta-chave é, esse comportamento que eu estou tendo, ele reforça quem eu quero me tornar ou ele destrói quem eu quero me tornar? Essa é a pergunta-chave, né? Porque cada hábito é um voto que você vai dando para preencher o seu dia. Você não vira uma pessoa disciplinada de uma vez. Não, todo dia você vota em ser uma pessoa disciplinada. Você não vira uma pessoa próspera de uma vez. Você vota nisso todos os dias, para que todos os dias você seja próspera. Tá, e qual é o problema disso? O problema disso é que você vota todo dia, porém no automático. Você está votando no automático, você está votando sem perceber, você está votando sem decidir qual é o seu voto, você está votando sem assumir a responsabilidade sobre aquele voto. E aí vem um outro erro, né? Começa errado, continua errado. Qual é o outro erro? Você quer mudar. Só que você quer mudar julgando a si mesma o tempo todo, né? Vai conseguir? Isso ajuda? Não. O livro, ele fala claramente. O primeiro passo não é você mudar, porque você não vai conseguir que o seu primeiro passo seja mudar. O primeiro passo é se observar. É observar, não é julgar. É observar sem culpa, é observar sem justificativa, é observar sem romantização, que é muito importante também, né? É só você observar a verdade.
Então, se você come por impulso, como o livro exemplifica, só observe isso. Se você procrastina, perceba que procrastina. Se você foge do que você precisa fazer, perceba que você faz isso. Como um cientista está observando a vida de outra pessoa. Faça desse jeito, porque só vai existir uma mudança real em cima de uma clareza real. Então, só quando existe uma clareza real do que você está observando, você consegue constatar aquilo, é que você vai conseguir ter mudança real. E aí o livro traz uma ferramenta muito poderosa, que é falar em voz alta o que você está prestes a fazer, né? Igual o metrô japonês, né? O trem vai sair agora às tantas horas. Aí você vira e fala, eu estou prestes a comer isso, e isso vai me afastar do meu objetivo, que é emagrecer. Eu estou evitando essa tarefa, eu tenho que limpar essa parte da casa, e isso está me mantendo estagnada, porque enquanto eu não vejo minha casa limpa, eu não consigo começar a trabalhar. Isso aumenta o peso da sua decisão, porque quando você ouve você falando isso, você pensa, realmente isso não vai me levar para o lugar que eu quero ir. Então eu vou realmente fazer isso? Você tirou a informação do inconsciente, você foi tirada do automático e trouxe essa informação para o consciente. Agora você está no controle. Você se colocou no controle. Agora você consegue decidir se você vai realmente comer aquele biscoito e não emagrecer. Sendo que o que você quer é emagrecer. Ok? Você não precisa de mais força de vontade, você já tem. O que você precisa é de mais consciência no momento da ação. É mais simples, né? Pensa comigo, como que seria a sua lista real de hábitos sem mentir para si mesma? Quantos comportamentos hoje estão votando contra a pessoa que você quer ser? Quantos? Enumere. E em quais momentos você age completamente no piloto automático? Se você tivesse que narrar sua vida em voz alta, você se orgulharia do que você está fazendo agora? Entenda que você não muda o que você não mede, o que você não conhece, né? E você não consegue medir o que você nem está enxergando. Então você tem que tirar isso do automático, trazer para o consciente para conseguir enxergar que isso acontece, e aí sim você consegue medir. Tendo completa noção do tamanho daquele problema, aí você consegue começar a mudá-lo. Na cartilha Mente de Ouro, é exatamente isso que é ensinado para você. Como você identifica, mapeia e transforma esses padrões invisíveis em ações que são conscientes e são estratégicas. Porque assim, a prosperidade ela não vai vir só de boas intenções, né? A prosperidade ela vem de um comportamento alinhado e repetido todos os dias. A cartilha ainda traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz esses exercícios curtinhos para você fixar e fazer com que a sua mente absorva que agora esse é o automático que você vai andar. Comportamento alinhado, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora escreve para mim nos comentários qual hábito, depois de observar com honestidade a sua vida, que você percebeu que está te afastando da pessoa que você quer se tornar. Um hábito só. Pode ser o primeiro hábito do dia, o último, o que mais te impacta. Ok? É importante responderem porque isso tira vocês do automático e traz isso para o consciente. E aí vocês acordam. Você está no Clube da Mente de Ouro, você já sabe, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não vive no automático, eu não deixo, aqui você constrói consciência. Quero que vocês se lembrem sempre que o que você repete, sem nem perceber, está construindo a vida que você diz que não quer. Olha isso. O que você repete sem perceber, o que você faz no automático,
está construindo a vida que você diz que não quer. Você não quer ser essa pessoa. O que você torna visível, aí você consegue mudar, ok? Você não tem falta de potencial, tá? Para de pensar isso, você tem excesso de inconsciência. A primeira lei, gente, ela é simples e ela também é implacável. Torne os seus hábitos visíveis. Observe os seus hábitos, enxergue os seus hábitos. Veja realmente a sua vida como ela é. Porque é só dessa forma que você consegue começar a mudá-la, ok? Lembrando sempre, né? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso eu tô aqui para ler essa página para você. E ele também está escondido naqueles padrões que você ainda insiste em não enxergar na sua vida. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo porque o próximo capítulo é o próximo passo para você aprender a construir hábitos impossíveis de ignorar. Um beijo grande no coração de vocês.